Olá, galerinha. A gente vai falar um pouquinho sobre democracia, sobre política, sobre poder. Então, nós sabemos que democracia é um regime de governo onde o poder toma importantes decisões políticas que pode ser direta ou indiretamente por meio de representantes eleitos. Então, uma democracia ela pode tanto existir no sistema presidencialista, parlamentar, republicano ou monárquico. E nós podemos ter também a democracia direta, que é aquela pura onde o povo ele vai expressar sua vontade por voto direto em cada assunto particular, e a indireta, que é a representativa, quando o povo expressa sua vontade por meio das eleições. Então, a gente vê que no Brasil há uma ampliação da participação política em um processo recente. Alguns anos se passaram, mais de 100 anos, para que a população pudesse participar majoritariamente das eleições no Brasil. Houve também, na consciência do eleitor, a questão do processo de diminuição da pressão dos coronéis, aquela questão toda, mas a gente vai ver que continua ainda um sistema de corrupção, continua ainda um sistema de poder absoluto de muitos, e é como se fosse uma democracia que ela existisse só no papel, né? Por quê? Porque você não consegue realmente, a democracia seria aquela do povo para o povo, não é isso? E a gente está vendo que são os interesses de alguns que são levados em consideração. E a gente vê que após a proclamação da República surgiram vários movimentos para procurar criar espaços de participação política. Como até hoje existe movimentos de trabalhadores por melhores salários e tudo mais, as greves que acontecem. E se as regras institucionais das eleições, o exercício do poder ampliassem, havia essa possibilidade realmente de liberdade para lutar pelos direitos. E a gente vai vendo que vai surgindo cada vez mais partidos políticos, e a gente percebe que no Brasil há uma apropriação privada do que é público, que chega ao poder, toma conta do público como se fosse seu, como se o Brasil pertencesse àquela classe de governantes. O Estado ele vai se beneficiando desses setores e também se beneficia cada vez mais. Então, para o restante da sociedade, as políticas públicas foram sendo desenvolvidas na forma de doação, quando, na verdade, esse processo deveria ser o contrário. Então, há uma relação ainda do público e do privado no Brasil, há trocas ainda de favores políticos, há promessas de construção de escolas, de postos de saúde, doação de ambulâncias, para render votos futuros, o que isso é inconstitucional. Então, a gente vai ver a questão ainda do nepotismo, tantas e tantas coisas acontecendo dentro do Brasil sobre as questões de corrupção, a questão da ficha limpa, com campos de discussões, onde você faz o que faz, você continua ainda sendo eleito. E a gente vai ver esse processo todo como algo que para muitos acaba sendo correto, e a gente vai vendo que os nossos direitos vão sendo tirados, nós realmente não vivemos aquilo que é para viver, então a nossa política acaba sendo aquela politicagem mesmo, e a gente acaba vivendo um processo onde cada vez mais esse retorno dos bens eles não voltam, e as pessoas acabam tirando proveito de todas as coisas. Então, infelizmente, esse é um tipo de política que nós estamos vivendo. As políticas públicas realmente elas não estão sendo feitas, porque a gente sabe que viver em sociedade é complexo, vai envolver diferentes interesses que geram conflitos, e para tornar possível a convivência, eles devem ser bem administrados. Só que a administração, que é feita através da política, não está sendo feita. Então, na teoria, a política pública, a decisão política, é uma política que envolve a decisão para solucionar e implementar coisas boas, estratégicas, para serem tomadas decisões, e na verdade não estão sendo feitas. Então, a gente vê as demandas, cada vez mais o sistema não consegue encaminhar, não faz aquilo que é para ser feito. Os atores políticos, cada vez mais, os empresários, eles estão tirando vantagem.